Olá pessoal, eu queria falar no tutorial de hoje a respeito de um recurso chamado Automatically Pack Resources, que significa embalar recursos automaticamente. Para que serve esse recurso? Serve para a gente poder carregar junto ao arquivo que nós criamos com as texturas e imagens que nós utilizamos junto ao mesmo. Porque eu vou explicar para vocês. Vamos lá, eu vou usar a versão 3.4.1 e aqui eu vou utilizar esse objeto cúbico com a lâmpada aqui iluminando, vou usar a vista de câmera. E digamos que eu queira selecionar esse objeto e aplicar nele uma textura. Essa textura se encontra aqui nessa pasta, tá? Eu vou usar esse modelo para texturizar o objeto. Eu vou vir aqui na pasta de materiais, vou aplicar um material para o cubo. Em vez de um material do qual eu posso dar qualquer cor, aqui usando o modo renderizado, tá pessoal? Posso usar verde, azul, vermelho, tal. Eu não vou querer usar um material, eu vou querer utilizar uma textura. E essa textura eu vou ter que buscar externamente. Então, para isso, em vez de usar a cor aqui, eu clico no pontinho amarelo e clico na opção chamada Image Texture, que vai me permitir eu colocar a imagem de textura junto ao objeto. Vocês vão observar que o objeto vai ficar sem material, eu não tenho colorido aqui mais. Por quê? Porque como eu apliquei a opção de imagem de textura, eu tenho que acrescentar uma textura para fazer o efeito. Então eu vou buscar a textura aqui em Open, eu vou lá no diretório onde eu tenho a textura, é essa aqui que eu vou usar, eu vou selecionar ela e vou usar o Open Image. E a textura vem aqui para o objeto. Só que essa textura ela não está de forma correta. Então eu preciso abrir aqui a interface UV Editing. Aqui nessa primeira janela eu vou usar o scroll do mouse e vou usar a tecla A. Vocês vão perceber que eu tenho, na verdade, esse objeto totalmente desembrulhado aqui. Você vai ver que tem um formato de uma cruz. Tá vendo? É como se tivesse pegado esse cubo aberto e estendido ele numa superfície lisa. Então, para eu poder colocar essa textura dentro de uma dessas faces para poder se repetir nas demais, eu vou usar a tecla S de escala. Veja que eu aumento a grade aí, ó, do nosso objeto que está desembrulhado. Eu vou usar o scroll aqui para afastar um pouquinho, porque aí fica mais fácil de vocês enxergarem. Vou usar o Move, selecionar a malha desembrulhada com a tecla A e vou arrastar para fazer com que aquela textura fique justamente nesse limite de uma das faces. Isso irá se repetir nas demais faces. Voltando agora para o modo Layout, vocês vão perceber que agora eu tenho as faces com aquela textura de forma prática. Digamos que eu queira salvar esse projeto aqui e queira carregar em outro computador que não seja o daqui de casa. Pode ser do escritório, pode ser de um amigo, etc. Então eu vou salvar o projeto de forma normal, salvar como, e vou colocar o nome, vou salvar, e ele salva o projeto com o nome teste. Agora, digamos que eu entre em outro computador, e nesse outro computador eu vou entrar aqui no diretório onde eu tenho aquela imagem, tá pessoal? Tá ela aqui, eu vou excluir ela. Eu vou usar o botão direito, vou excluir, eu vou sair do Blender e vou executar ele novamente. Então vou vir aqui, ó pessoal, clicar para sair e vou carregar novamente o Blender. Eu vou carregar aquele arquivo que foi o meu projeto, digamos em um outro computador, em um outro local, onde eu não tenho a textura nesse computador que eu vou utilizar. E vamos usar aqui a vista com o modo renderizado. Olha o que é que vai acontecer. Cadê a textura que eu apliquei no projeto que eu fiz no computador lá de casa? Não vai aparecer. Por que não vai aparecer? Porque eu não tenho a textura neste computador que eu estou usando aqui agora, que é outro local. E para poder evitar esse tipo de coisa, vou entrar na pasta, tá pessoal? E vou usar o Ctrl V para colocar de novo a textura no lugar. Pronto, a textura voltou para o lugar. Eu quero carregar novamente a textura, então eu tenho que abrir e ir lá na pasta, carregar a textura e dar o Open Image. E aqui eu tenho a textura de volta. E para poder eu não ter esse tipo de problema, eu vou vir aqui em File e na opção chamada External Data, nós vamos ativar essa opção aqui denominada Automatically Pack Resources, o embalador de recursos. Vocês vão notar que ele agora está ativo. Agora, se eu salvar o projeto e lá na pasta onde eu tenho a textura, eu vou excluir ela usando o botão direito, excluir, tá? Vou sair do Blender 3D e vou carregá-lo novamente.
em outro computador qualquer. Aqui eu quero executar o programa que eu fiz e entrar no modo que é o modo renderizado. Está aqui o nosso objeto, já com a textura carregada junto ao computador que eu trabalhei anteriormente. Então é para isso que serve essa opção aqui, a opção de embalar os recursos automaticamente. Ok? Então fica aí essa informação. Sei que alguns sabem, outros não. Vai ajudar bastante a vocês a desenvolverem um projeto com texturas e carregarem em outras máquinas sem a necessidade de ter as texturas na outra máquina.